Fala aí, rapaziada, tudo bem? O Atlético Goianiense acertou a contratação de Maguinho para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te contar tudo sobre o novo reforço do Dragão. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Maguinho é um lateral direito de 32 anos, revelado nas categorias de base do Tupi, lá em 2010. Inclusive ele começou como um volante, tá? Como meio-campista, só depois que ele foi se tornar de fato um lateral direito. Ele teve passagens também pelo América de Natal, pelo Capivariano e foi muito bem no Vila Nova, rival do Atlético Goianiense. No Vila ele ficou de 2016 até 2018. Na sua última temporada pela equipe goiana, ele foi muito importante numa campanha muito boa do Vila, quase de acesso inclusive. Foi uma campanha não só boa do Vila Nova, mas como dos três principais times do estado e também de Goiânia, né? Do Goiás, que ficou em quarto em 2018, conseguiu acesso. O Atlético Goianiense, que ficou em sexto, por pouco não conseguiu acesso. E o Vila em sétimo, também por pouco não subiu para a elite do futebol brasileiro. 3 pontos diferenciaram, né, o Vila do Goiás, né? Enfim, mostrou como realmente foi um campeonato muito equilibrado e as 3 equipes de Goiânia, né, foram muito bem e o Maguinho, pelo Vila, também fez um bom campeonato. Bom campeonato, bom desempenho dele, que fez ele ser vendido pro futebol japonês. Ele jogou no Kawasaki Frontale e também no Yokohama. Conquistou 2 títulos por lá. E após essas boas temporadas lá no campeonato japonês, né, no futebol japonês, ele retornou ao futebol brasileiro no ano retrasado, em 2022, para jogar em mais um rival do Atlético Goianiense, para jogar no Goiás. Em 2022, no Campeonato Brasileiro, ele foi uma peça importante, tá? Foi um jogador que teve bastante minutos na equipe, inclusive do Jair Ventura, o Goiás que ficou no meio de tabela daquele campeonato. E no ano passado, em 2023, ele foi um titularíssimo da equipe, principalmente na lateral direita, apesar do rebaixamento do Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Maguinho já jogou naturalmente como um lateral em linha de 4 defensiva, com 2 zagueiros e 2 laterais. Já jogou como um ala em linha de 5, com 3 zagueiros, e ele sendo esse cara pelo lado direito, esse ala que chega, né, um pouco mais para frente, e também já atuou na segunda linha em linha de 4 defensiva, tá? Então, geralmente num 4-4-2 ou num 4-2-3-1, o Maguinho foi esse cara à frente do lateral direito nessa segunda linha. E é um lateral realmente de corredor, né? Que pisa na linha lateral para chegar na linha de fundo. Mas o mapa de calor do atleta, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ainda pelo Goiás, mostra que em alguns momentos ele teve uma certa liberdade para cair por dentro, né? Então, em alguns momentos o Maguinho fechava um pouquinho por dentro, e aí o ponta que pisava na linha lateral foi um jogador que realmente conseguiu percorrer durante um espaço um pouco maior. Mas por característica, ele é de fato um lateral de pisar na linha lateral, de chegar na linha de fundo. Inclusive, ele se caracteriza mais pela questão ofensiva do que propriamente pela questão defensiva, né? É um lateral que não é tecnicamente muito bom, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive te mostrar números. Não é um lateral que vai ajudar tanto tecnicamente, que vai agregar tanto assim, mas é um lateral que a todo momento, principalmente pela questão física que ele tem, ele sempre dá opção. Então ele vai fazer essa ultrapassagem para chegar na linha de fundo, vai dar opção realmente para os meias, para os volantes, enfim, para os zagueiros, para os laterais. Então tem como, acho que principal virtude a velocidade, essa questão física para dar esse apoio ao ataque. E tecnicamente, obviamente, tem alguns problemas muito graves, né? E se eu entrei na questão dos números, né, que eu disse que ia citar, eu separei alguns dados do Maguinho, mas antes de fazer um comparativo muito importante, eu queria citar que ele foi o segundo lateral direito da Série A do Campeonato Brasileiro com a maior média de gols esperados. Vini, o que é isso? A média de gols esperados do SofaScore, que é uma plataforma de dados, é uma métrica para dizer
quantos gols aquele atleta deveria ter feito com base na quantidade e na qualidade de finalizações dele. Então ele teve aí esses números muito bons aí na Série A do Brasileirão do ano passado. E só para fazer um comparativo, né? É claro que os números não mostram tudo e são cenários diferentes, mas só para o torcedor do Dragão ter uma certa noção, ter uma certa ideia de como o Maguinho atua, inclusive que alguns torcedores já devam conhecer, principalmente de Campeonato Goiano, né? Atlético e Goiás constantemente se enfrentam, enfim. Eu separei um comparativo do Maguinho na Série A do Brasileirão do ano passado com o Bruno Tubarão na Série B do Brasileirão do ano passado. São contextos diferentes, todo mundo sabe que a nível de competitividade, de qualidade, a Série A é muito mais difícil em comparação com a Série B, mas só para ter uma base, né? E primeiro eu vou falar da questão ofensiva, né, dos dois atletas atacando. É claro, eu escolhi o Bruno Tubarão porque, evidentemente, ele foi o lateral direito que terminou o Brasileirão na campanha do acesso como titular pelo Dragão. Vou colocar a tela para você conferir. O Maguinho teve 34 partidas no Brasileirão da Série A do ano passado. O Bruno Tubarão, o mesmo número, só que pela Série B. 2 gols pro Maguinho e 2 pro Bruno Tubarão. Nenhuma assistência pro ex-lateral do Goiás e 3 assistências pro Bruno Tubarão. 2 grandes chances criadas pro Maguinho, 4 pro lateral direito da campanha do acesso. 74% de acerto no passe do Maguinho, 81% pro Bruno Tubarão. 0,8 finalizações por partida pro Maguinho e 0,6 pro Bruno Tubarão. E os números friamente mostram que o Bruno Tubarão teve um aproveitamento melhor, apesar do nível competitivo abaixo em comparação com o Maguinho esteve. E agora só para contextualizar, que lembra que eu falei, cara, o Maguinho se caracteriza mais por ser um lateral que agrega mais na questão ofensiva do que propriamente defensiva. Vou separar os números também em comparação com os dois na parte defensiva. Vou colocar a tela para você conferir. O Maguinho teve 1,2 interceptações por partida, o Bruno 1,4. Desarmes por jogo, Maguinho 1,5, Bruno 1,6. Bolas recuperadas por partida, Maguinho 3,3, Bruno Tubarão 4,6. Cortes por jogo, Maguinho 2,2 e o Bruno Guimarães, o Bruno Tubarão 1,2, tá? Então, os números também friamente mostram que o Bruno teve um aproveitamento maior na questão defensiva em comparação com o Maguinho, apesar, novamente, do nível competitivo. Mas assim, cara, independente disso, eu acho que o Maguinho tem a capacidade de ser titular, sendo bem sincero, assim. Não é um lateral que eu goste muito, assim. É claro que eu já não estou entrando no mérito da análise nem da informação, apenas a minha opinião particular. Eu não gosto do jogo do Maguinho. Mas eu acho que em alguns cenários ele pode ser importante, né? E o Jair Ventura já conhece o jogador, então talvez dando um suporte defensivo maior para ele ter liberdade para atacar. Enfim, é um atleta que tem realmente essa virtude na velocidade, né, na questão da força física. Não tem bom passe, não tem um cruzamento que a gente fala, porra, é um jogador que tem essa capacidade muito grande. Mas é um jogador que, no bom sentido, tá? É bem chato, assim, que incomoda, que sempre dá opção. Quando eu tô querendo dizer chato, é pro adversário, né? Que sempre dá opção, que tá sempre fazendo ultrapassagem, que tá sempre abrindo espaço, enfim. Eu acho que a depender do contexto, a depender do cenário, pode ser importante. Evidentemente, eu acho ele um jogador, assim, são características um pouco diferentes do Bruno Tubarão. Acho o Bruno Tubarão tecnicamente, assim, mais refinado, né? Não que ele seja, de longe, um dos melhores laterais direitos do Brasil, muito longe disso, né? Mas em comparação com os dois, eu acho que o Bruno tem mais qualidade técnica em comparação com o Maguinho. E o Maguinho entrega mais essa questão física, né? Então é mais uma opção pro Jair Ventura, mas eu acho que realmente ele tem a capacidade para iniciar aí a temporada nos 11 iniciais. É um mercado interessante do Dragão, né? Evidentemente, a campanha deve ser para permanecer na elite do futebol brasileiro. Acho que o torcedor do Dragão sabe disso, né? É claro que devem vir mais reforços, principalmente mais perto do Brasileirão, mas a vinda do Emerson Júnior, né? Goleiro que estava no Inter, Pedro Henrique e Adriano Mina para zaga, o Zuleta, o Alejo Cruz, o próprio Wagner Love, né? A possível vinda do Rony, estava no Corinthians, né? A gente fez um vídeo aqui no canal, inclusive, explicando como o Rony atua, né? A vinda do Guilherme Romão, lateral esquerdo. Então acho que o Atlético está incorporando ainda mais esse elenco para sofrer menos na Série A do Brasileirão. A gente sabe que vai ser muito difícil, né? Geralmente as equipes que sobem têm uma dificuldade maior, é normal, é natural.
Mas, cara, a depender da forma como o Jair vai montar essa equipe, da forma como o Dragão vai se comportar em campo, eu acho que dá para permanecer sim. Mas vai ter que ser uma equipe muito combativa, muito agressiva, que vai diminuir os espaços para os adversários. E o Maguinho é mais uma opção para essa lateral direita. Deve disputar a posição sim com o Bruno Tubarão, apesar de que eu acho que ele deve ser o titular aí para a lateral direita na temporada de 2024. Evidentemente, os dois podem jogar juntos, né? Já falei que o Maguinho já jogou na segunda linha, né? Já fez outras funções. O Bruno Tubarão a mesma coisa, né? Jogou como lateral, como meia, pelos dois lados, direita e esquerda, como um volante, como um meio-campista, enfim. São dois jogadores que são bastante versáteis e devem ajudar bastante para essa temporada. E aí, concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.